caros colegas. Meu nome é Eugênio Muzeca. Na verdade, a pronúncia é Muzeca, mas conhecido por todos como Muzeca, e assim até eu mesmo adotei como Eugênio Muzeca. Trabalhei na Justiça Federal, ingressei no quadro da Justiça Federal em 20 de maio de 85, obviamente por concurso público. Entrei diretamente na expedição, lá na Rua Voluntários da Pátria, 532, era a distribuição dos processos, o local onde as varas encaminhavam os processos para distribuir para a Procuradoria, ofícios para a Polícia Federal, para IBAMA, IAP, etc. Ali eu comecei a trabalhar. Era na época do diretor da Secretaria Administrativa, Valdir Jordan. Não posso esquecer um dado importantíssimo, que quem me deu posse foi o Dr. Vladimir Passos de Freitas. E eu, quando vi o Dr. Vladimir Passos de Freitas assim, lá no terceiro andar, parece que era do prédio da Voluntários, eu fiquei assim, admirado por ver aquele homem tão jovem e já diretor do foro, e uma simpatia assim incomparável, né? Eu tenho ele como uma pessoa assim especial na minha vida. E assim começou a minha trajetória na justiça. Tanto é que os recursos humanos na época funcionava lá no segundo andar. Os recursos humanos eram 3 pessoas: o seu Lúcio Nidziela, a Maria Clara, que tinha recém-entrado, e a Teresa Zapp. Nós tínhamos na folha de pagamento 17 servidores inativos. Sempre começava com Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e outros. Servidores ativos era uma minoria. As varas estavam concentradas ali no prédio da Voluntários, e aquele prédio era praticamente vazio lá para cima. Tivemos até uma capela lá, uma época que o padre chegou a rezar missa, só que eu não consigo lembrar no qual andar que era, lá na Voluntários. Então, prosseguindo, o Valdir Jordan foi assim a pessoa que me deu aquele empurrão. Eu entrei, daí ele disse assim para mim: olha, falou para o Arnoldo Joel Pedroso: olha, o Muzeca é um desperdício. Ele disse com essas palavras: é um desperdício dele ficar transitando para cima e para baixo aí, entregando ofícios, se nós precisamos tanto de alguém com essa formação que ele tem para trabalhar no financeiro. E aí me fecharam, literalmente me fecharam, porque eu era uma pessoa assim muito livre, eu não gostava assim de ficar preso a uma sala. E ali eu fui trabalhar com o Joel. Quem me deu assim as primeiras instruções foi o Joel, Arnoldo Joel Pedroso. E ali eu comecei. Aos poucos eu sofria muito, porque eu sou um péssimo datilógrafo, eu sou péssimo para digitação. Eu só me viro assim, porque eu não peguei essa época, quer dizer, eu tinha feito o curso de datilografia na época, mas eu nunca me adaptei a esse trabalho assim. Pois bem, começamos a trabalhar no financeiro ali, eu me dei muito bem no financeiro ali, porque é a minha área, né? Minha formação, assim, eu tinha estudado no Cefet, feito edificações uns tempos, então eu me adaptei bem no financeiro. Aí, com o passar dos anos, a Justiça Federal foi crescendo, e nisso veio a notícia da criação dos tribunais. Já se aproximava a nova Constituição de 88, e em 87 foram criadas as varas de Londrina e Foz do Iguaçu. Portanto, essas varas foram criadas pelo Conselho e pelo Tribunal Federal de Recursos. Depois, logo em seguida, foi criado o Tribunal da Quarta Região. Aí, tanto é que das varas que foram criadas após a criação do tribunal foi Maringá, Umuarama, Guarapuava, Cascavel também. Então, daí como que foi que a minha carreira assim, ela decolou?
O Dr. Valdir Jordan estava prestes a aposentar. E o Joel era a pessoa que estava substituindo para assumir a direção administrativa. Com a criação dos tribunais, eu, como supervisor financeiro, passei como diretor do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Finanças, que hoje é exercido ainda, acho que é pelo Allens, né? Então, daí, essas varas, elas careciam muito de uma estrutura melhor, porque elas eram criadas assim, muito rapidamente. Não tinha. Hoje é uma dádiva chegar assim e ver as varas com a estrutura que tem hoje. Na época não tinha armário, não tinha ar-condicionado, não tinha. Então era triste, terrível para iniciar os trabalhos. Os servidores, em muitos casos, eram emprestados. As prefeituras, elas cediam os servidores para poder dar sequência. Era a força de trabalho das varas, era muitas vezes por servidores da prefeitura. Então daí o que aconteceu? Essas varas estavam necessitando. E daí era o Dr. Tadak, o diretor do foro. Aí ele conversou com o Dr. Valdir e baixaram. Eu era o presidente da comissão de licitações na época. Mas as coisas eram muito pequenas comparado com hoje, assim, que o Robertson faz, né? Os trabalhos eram mínimos. Então o que saía? Saía um suprimento de fundos no meu nome. Eu era o presidente da comissão de licitações. E aí baixaram uma portaria especial para percorrer as varas, em outras palavras, percorrer essas varas e ver as necessidades. Então era uma portaria especial para dotar as varas de melhores condições de serviço. Então o que eu fazia? Eu pegava, veja como a justiça mudou por esse lado. Eu pegava o ônibus da Garcia, 15 para meia-noite, ali na rodoviária, preparava tudo. Eu tenho até hoje guardado os modelos ali de carta convite, mapa comparativo de preço, relatório, essas coisas eu tenho guardado ali comigo. Então eu pegava o ônibus, descia na rodoviária de Londrina, esperava amanhecer o dia, que já era quase manhã, aí eu ia lá na Vara Federal, no Palácio do Café. Lá estava o seu Lúcio, que era o diretor. E antes de eu ir, eu já mandava a carta e o seu Lúcio, porque o seu Lúcio tinha sido oficial de justiça, né? Executante de mandado, ele pegava aquelas cartas convite e distribuía para as empresas que tinham interesse em prestar esse serviço. Então o que era esse serviço? As varas precisavam ser dotadas de persianas, armários para processos e ar-condicionado. Ar-condicionado não funcionava. Então eu chegava lá, abria o convite e fazia a ata de julgamento ali, mas era no limite da Lei 866, dispensa de licitação, né? Julgava a melhor proposta, trazia, daí fazia todo o trabalho aqui, e como eu era do financeiro, daí a gente ia lá na Receita Federal, porque nós naquela época não tínhamos nenhum computadorzinho. Era um terminalzinho. Foi uma dádiva quando a Serpro instalou para nós o CIAF lá no segundo andar do prédio da Voluntários da Pátria, que daí eu e o Augustinho Paludo, outros funcionários que eu no momento não me recordo, a Joelma, a CEF, a Joelma não chegou a fazer esse trajeto. Mas nós saímos da Voluntários da Pátria todos os dias, íamos até o prédio da Receita, lá tinha um andar, acho que era o quarto andar, e lá tinha uma série de terminais para a gente digitar as notas de empenho e as ordens bancárias. Então, se porventura um juiz precisasse viajar de emergência, como que era feito? Saía uma ordem bancária, era como se fosse um DOC, assim, em 3 vias. Você ia no banco, fazia ali
e a pessoa ia no Banco do Brasil e recebia como um cheque. Só que depois tinha que lançar aquilo, escanear tudo, assim que começou. Depois mudou, instalaram o CIAF lá, e aí uma vez eu caminhando, era um dia assim como hoje, chuvoso assim, e eu com a pastinha, eu e o Augustinho, com a pastinha cheia de nota de empenho, ali na 15, todos contentes e conversando, e eu resolvi fazer assim com os braços. E a minha camisa partiu inteirinha nas costas. Tive que entrar ali na Riachuelo, comprar uma camisa nova, esperar o cara passar a camisa, vestir e ir lá para a justiça, continuar o trabalho. Então, esse trabalho de digitalização ali na Receita, ele, graças a Deus, não durou tanto assim, porque logo em seguida daí foi instalado o terminal para nós ali. Isso foi, fala-se de 1987, por aí. Então a gente se reportava nessa época direto ao Conselho da Justiça. Criaram seus tribunais. Daí foi quando eu comecei a viajar para Londrina, Maringá, para adotar as varas de melhores condições. Era isso que a portaria dizia. E eu descia na rodoviária, fazia todo esse trabalho, vinha para cá, ia para Foz do Iguaçu, para Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu que eu pegava o Sul-Americana, e para Londrina eu pegava o Garcia. E pense como era, não tinha naquele tempo, não existia diária. Era assim, pagava-se a passagenzinha com o suprimento de fundos, a gente ia e trabalhava e feliz, era muito feliz para fazer esse trabalho. Pois bem, aí Londrina era o início da transformação. Aquele Palácio do Café tinha recém sido entregue para a Justiça Federal. Lá estava num lado, era o Dr. Gilson, mas para eles poderem dar sequência aos trabalhos, precisava que os funcionários da Secretaria da Agricultura e alguns do IBC que ficaram como prestando serviço daí ali, para eles poderem sair, alguém tinha que fazer esse trabalho, tirar um terminal de computador, ligar os cabos lá, colocar uma tomada de energia lá. Eles não tinham recursos, eles não podiam tirar do seu próprio bolso. Então, aí que entrou o meu trabalho. Ir lá naquela edificação que tem no centro lá do Palácio do Café. A primeira vara não foi instalada ali no Palácio do Café, era num predinho próximo ali. Hoje que ela está lá, assim, muito bem instalada. Eu fui lá, instalei para eles as tomadas, os fios de telefone naquela época, tudo. Mudei, paguei alguém para fazer, colocar os armáriozinhos lá para eles, e eles mudaram para que a justiça pudesse habitar ali, porque caso contrário, como seria chegar a tocar alguém sem ter onde dar prosseguimento aos seus trabalhos. Então, em Londrina foi esse o meu trabalho inicial. Aí fui para Maringá. Maringá daí já foi na nova Constituição, com a criação da vara, em 93, acho. Eu cheguei em Maringá, era o Calef, o diretor da secretaria. Meninas, que dureza para essa gente trabalhar. Um lugar quente. Imagine as divisórias da secretaria feita de madeirita, sabe? Aquele laranjadinho, dividido a secretaria com aquele madeirita. Ar-condicionado, nenhum funcionava. O Dr. Fernando lá, suando, trabalhando no gabinete dele lá. E aí eu não conhecia, né? Mas o Calef eu já conhecia. Daí o Calef disse assim: ó, Eugênio, o que você pode fazer? Daí chegava lá, para eles era a maior alegria, porque as varas do interior não tinham essa comunicação com a capital, com a direção do foro daqui. Então quando chegava alguém, eles ficavam radiantes, né? Queriam fazer alguma coisa para melhorar. E eu fui o cara que fez assim
algumas coisinhas, né? Que é uma coisinha tão mínima você pensar hoje, mas na época para ele representou muito. E aí depois um dia o Dr. Fernando perguntou para o Calef quem foi aquela pessoa que veio, que consertou o ar-condicionado, que colocou essas persianas aqui e colocou esses armários. Daí o Calef falou, o Eugênio. Pois um dia ele veio ali na Voluntários e disse, você que é o Eugênio, então, nossa, mas ele ficou muito contente. Da mesma forma, eu fui só que daí eu não fui de ônibus. Daí quem me conduziu foi o Fernando Delacqua. A dupla que viajava daí esse norte do Paraná aí, era eu e o Fernando. Chegamos em Cascavel. Cascavel, a vara federal foi instalada no antigo prédio da prefeitura. Os vidros, imagine o que eram nos vidros. O juiz que assumiu lá na época foi o Dr. Gebran. Para aquele sol não batesse direto no rosto dele ali, fecharam todos os vidros com jornais. Um calor insuportável. Também fiz algumas coisas assim lá em Cascavel. Fomos para Umuarama. Umuarama, a vara federal de Umuarama tinha sido instalada na Casa das Bombas. Embaixo na entrada da vara federal, tinha uma roda d'água assim, que demonstração, né? Porque era uma casa de ferragens que vendia. Aí você subia e lá em cima daí a vara federal. Um aperto. O Dr. Luiz Carlos Canali também, na mesma situação. Dentro de um forno, sem ar-condicionado. Os balcões até que estava mais ou menos. Mas também ar-condicionado, persianas, essas coisas, sistema precário. E aí lá em Umuarama nós chegamos, anoitecemos porque nós acho que fomos de Maringá para lá. Chegamos lá, não tinha um lugar para dormir. Não tinha hotel, um calor insuportável naquela cidade, não tinha onde dormir. Fomos num hotel lá e as camareiras conseguiram arrumar para mim e para o Fernando, embaixo de uma escada, pegaram um colchonete e colocaram embaixo da escada lá, e assim nós passamos a noite lá em Umuarama. Fomos assim para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não realizei tanto trabalho assim. Foz do Iguaçu era mais para fazer anotações, não trabalhei com processo licitatório lá nesse sentido assim, de ir lá, resolver e correr. Mas era depois já como diretor que eu fazia as anotações das necessidades para tomar a providência depois. Outras varas assim que eu participei bastante foi Guarapuava. Guarapuava foi Dr. Marcos Roberto Araújo dos Santos naquela época. Mesmo sistema. Foi esse o meu trabalho assim nas varas do interior. Depois eu fui escolhido como diretor administrativo. Nós fomos para Pato Branco, era a inauguração do juizado. Vara já existia, Pato Branco já existia a vara, e nós fomos para inaugurar o juizado lá. Todo mundo, como sempre, o Fabião, você sabe, o Fabião sempre foi, Fabião, o Júlio, aqueles soldados firmes, que estão sempre na frente de batalha ali. Então eles iam preparando, de acordo com no nosso entendimento sempre, a gente se dava muito bem sempre nas administrações de inaugurações e coisas, e eles foram. Mas eu, como diretor, eu tinha um compromisso, eu não lembro se foi em Maringá, uma dessas cidades aí, eu tinha um compromisso e não marquei, porque na verdade eu não marcava os hotéis, as passagens para mim. Quem fazia para mim é aquela pessoa maravilhosa que era a Cristina Jopper, ela que marcava para mim as passagens para Brasília, Porto Alegre, para onde fosse, os hotéis. Então à tarde ela chegava e entregava na mão assim, ó, já está aqui, ó. Era uma maravilha. E aquela vez não sei o que aconteceu, que não deu certo. Eu fui para lá, para Pato Branco, chegamos lá, o pessoal todo mundo muito bem instalado, o Fabião já, final da tarde, já estava tranquilão, só daquele jeitão dele, assim, né, saudade do Fabião. Aquele jeitão, né? Daí eu disse, e onde é que você acha que eu posso
posso ficar por aí. Eu disse, você não pegou? Não tem hotel marcado? Não tem nada? Eu disse, não tenho. E não tem. Fomos, daí ele pegou, se incomodou ele mesmo, acho que o Júlio, e foram procurar nos hotéis, não acharam nada. Resultado, aonde é que eu fui posar? No jeito que eu tô, com a minha mala, com as roupas todas, me acharam um posto de gasolina. Atrás do posto de gasolina tinha um quartinho. Não sei se tinha um vigilante que às vezes dormia lá. Para vocês terem uma ideia, a portinha era de tábua assim, e com aquela tramelinha. E eu fui lá e dormi, passei a noite. Mas foi uma noite só também. Não tinha percevejo, não tinha pulga, não tinha, graças a Deus, não tinha. Passei a noite. No dia seguinte, fomos na inauguração do juizado, acho que era o Dr. Darós. Outra coisa assim que foi penoso assim, e até cômico, foi que eu fui para Londrina, e de Londrina eu já ia com a mala com bastante roupa, porque de Londrina nós estávamos reformando o prédio. Naquela época era uma loucura. Até quero agradecer muito o engenheiro Marcelo Guaring, porque esse foi uma mão forte, um braço forte como do Exército. Desembarquei em Londrina, de Londrina 130, 160 quilômetros para Jacarezinho. Desembarquei em Londrina e nada da bagagem. Não veio bagagem, não veio nada. A malona com tudo, só foi um mala, então só eu. Só fui eu para Jacarezinho, e era acompanhamento da obra lá. Fiquei um dia. A TAM mandou a mala para São Paulo e não encontravam a minha mala lá, não encontravam. Quase uma semana depois, eu fiquei só com uma muda de roupa, tive que comprar algumas para poder ir me passando lá. Resultado, um calor, um sol lá, e aquele pessoal, daí tinha problema com entrega dos painéis do prédio, os painéis de vidro, ficaram presos num container em Paranaguá, tinha que resolver essas coisas, e eu corria para cima e para baixo, e a data da inauguração já estava marcada. E o tempo, você acredita que nós instalamos todos os gabinetes, colocamos as bandeiras, os gabinetes do juiz, tudo ali, sem ter a frente do prédio com os vidros? Compramos, eu e o Fábio, e mais não sei qual, compramos uma lona preta, vestimos o prédio de cima a embaixo com lona e deixamos tudo preparadinho. Acho que isso 2 dias antes da inauguração. Daí vieram os vidros temperados, que vinha do Espírito Santo. Colocaram ali, quem esteve na inauguração não percebeu, era a doutora Bianca, mas ela acompanhava lá junto, porque ela morava numa casa lá perto, mas filha do Dr. Sérgio. E aquele prédio foi terminado, aquela reforma foi feita, adaptado, tudo, inaugurado, e daí eu tinha que ir para Brasília, ficar uns dias lá em Brasília. E aí aquela insolação começou, aqui fiquei preto, descascou tudo, aqui no meio do cabelo começou a sair aquele negócio tipo caspa lá em Brasília. Eu apertava aqui a testa, assim vazava, apertava com o dedo, assim vazava. Daí tinha que ir lá no Congresso e aqueles lugares lá, se bem que o pessoal, né, não tem nada a ver, né? Mas aquilo ficou horrível, no meio do cabelo assim saía aquela casca. E essas são as coisas assim que o homem público tem que enfrentar, né? E são coisas assim, são lembranças boas, que para mim são lembranças boas, de ficar, de comer sanduíche na estrada muitas vezes. Não só eu, como magistrado junto, comer um pão com linguiça, porque não tinha onde. E você bater lá de Foz do Iguaçu para cá, num carro, pega chuva, Cascavel era apertado ali naquele prédio da Cascavel, depois que saiu da prefeitura. Eu não sei se ainda continua lá,
era assim, não tinha muito o que adaptar em Cascavel. Mas Cascavel ficava bem. Cascavel ficava naquele hotel, o Copas Verdes, um bom hotel, uma cidade boa, lá ficava bem. Fico muito feliz que nós fizemos a única obra assim que foi feita do zero, que nós conseguimos, graças a um bom trânsito com a Caixa Econômica que tinha o gerente de mercado, o Edson Masao Kikuchi, que sempre proporcionava assim imóveis, não de graça, né? Porque a Caixa tem os interesses no mercado, dentro da justiça. Então, aquele imóvel onde está hoje instalado o almoxarifado e o patrimônio era da Justiça Federal. Esse é cômico também, eu vou contar uma história. Daí fui eu e o Kikuchi lá, disse, agora vamos transferir esse imóvel aí para a Justiça, porque nós não tínhamos onde colocar o patrimônio, era tudo dentro dos prédios, os móveis, o arquivo da Lília, não tinha onde colocar aquilo. E era hoje a coisa está mudando, né, com a eliminação dos autos, mas naquele tempo era um negócio pesadíssimo, o custo-benefício era altíssimo. Então conseguimos aquele imóvel lá, fomos lá ver, era dos Auer aquele imóvel. Daí fui eu e o Kikuchi, um terninho preto lá, Kikuchi, chegamos lá, não tinha ninguém de guardião, mas tinha cães de guarda, tinha Rottweiler lá. Daí, avisado que a gente ia lá, prenderam os cães lá e nós chegamos. Abrimos aquele enorme depósito lá, grande de madeira, tudo. Daí eu olhei assim para os cantos, jornais lá, um negócio branco assim. Daí eu segurei o Kikuchi e disse assim, ó, Kikuchi, para aí, não vamos entrar já. Quando eu olhei assim na minha calça, na minha e na dele, aquilo brilhava, dava para pegar com faca assim e puxar de tanta pulga que tinha no barracão. Fizemos os trâmites legais todos, aquilo é da Justiça, e aí o Marcelo fez o projeto primeiro pro arquivo, acho que era. Nós fizemos. Só que a Justiça Federal, ela não tem autonomia para construir um imóvel do zero, fazer a fundação, levantar as paredes, fazer a cobertura. Esse é a cargo do tribunal e nós fizemos. Mas foi reconhecido perfeitamente pelo tribunal, porque a obra já tinha sido feita e foi feita por um preço bom, preço justo. Então isso nós conseguimos fazer daí, os dois barracões, o do arquivo e do patrimônio lá, almoxarifado. Então é uma coisa assim que eu, quando passo lá, frente para Marechal, Justiça Federal, fundos na Rua dos Fundos, Justiça Federal, uma coisa assim que é difícil, porque é como se fosse uma sede da Justiça Federal. Para construir uma sede como está sendo construída aí nas subseções, não é fácil, porque é o tribunal que precisa fazer projeto, votar orçamento e fazer esse tipo de coisa, graças aos magistrados que também apoiavam a minha ideia, quando trabalhei com o doutor Nicolau, doutor Fernando, doutor Gebran, doutor Marcelo, que apoiavam, tinha confiança, assim, carta branca para você agir, fazer, melhorar, porque o administrador, ele não pode ficar apresentando problemas. Se for para ficar apresentando problemas, então a pessoa não precisa daquela pessoa, né? Você tem que apresentar soluções. Eu sempre agradeço muito a Justiça Federal, porque da onde eu vim, aquele menino que andou 5 quilômetros a pé, em estrada de barro, para tirar o quarto ano do ensino fundamental, porque não tinha naquele tempo que eu nasci no interior, 40 quilômetros da cidade de Irati. Na época que eu tinha meus 8 anos,
o que era? Só tinha o trem que ia para Guarapuava, ônibus para o interior lá não tinha. Quando tinha, era só os dias de tempo bom. Chovia, não ia. Aí tinha que ir a pezito da casa até a escola, tirar. Depois, com grande sacrifício, a forma de você dar continuidade aos estudos era assim, da minha família. O pai, graças a Deus, ele teve foi um visionário, assim, porque morando no interior, é muito fácil para nós hoje colocar um filho numa creche, colocar numa escola aqui, porque nós moramos num centro urbano, temos condições, tá fácil. Mas naquele tempo, ter só essa ideia já foi uma grande coisa. Então, como era feito? Os filhos homens eram mandados para o seminário dos padres basilianos, que são ucranianos, no intuito destes meninos se formarem padres. Dava o início aos estudos. As mulheres iam como catequistas. Menininha ia para o colégio das catequistas, ali ela aprendia muita coisa, né? Bordados e estudar e coisa e tal. Continuaria como um padre ou como uma catequista, ninguém era obrigado a ser. Tanto é que eu, quando fui, eu cheguei a ficar 3 meses. 3 meses quando foram fazer a primeira visita, eu peguei a minha malinha e voltei para casa. Mas o meu pai não ficava contente, porque ele não queria filho sem estudar. Ele queria que os filhos estudassem, até porque descendente daqueles povos eslavos lá da Ucrânia, da Polônia, da Rússia, aquela gente tem um caráter, um dever de fazer alguma coisa, de estudar, não ficar estacionado. E era isso que o meu pai não ficava contente. Ele queria muito que os filhos estudassem. Pois bem, daí arrumamos um amigo lá em Irati, numa borracharia lá, e eu fui parar lá naquela borracharia. Estudei daí no Instituto São Pedro Canis, em Irati, uma parte do primeiro grau. Daí o meu pai comprou um bar e armazém lá em Irati e colocou, daí todos nós, até as minhas irmãzinhas que estavam no colégio vieram ali, e a outra minha irmã já era professora, uma trabalhava no escritório de contabilidade, se ajeitaram, passei estudando ali e eu trabalhava um pouco na borracharia, daí ajudando o nosso amigo lá. Mas aí a minha irmã tinha ido pelo colégio para a Espanha, teve na Alemanha e outros países, voltou e estava aqui em Curitiba, no colégio das catequistas, perto da catedral ali. Daí ela disse, mas nós poderíamos alugar uma casa, a gente não conhecia ninguém, hoje é mais fácil se ir lá para Chicago e se hospedar lá, passar uma temporada, do que daquele tempo para a gente vir de lá de Irati para Curitiba. Então, o pai se aventurou, alugou uma casa boa ali e nós todos viemos morar naquela casa ali. E aí, da mesma forma, cada um começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Ótica São José, eu tinha 16 anos naquele tempo. E comecei a estudar daí no Cefet, fazer edificações ali. E foi. Daí começaram a se ajeitar, aí o pai vendeu um pedaço da terra lá e deu de entrada numa casa aqui. Aí já ajeitou a nossa situação. E aí cada um já se ajeitou na vida. Uma irmã foi trabalhar no Detran, a outra foi trabalhar, fez concurso para a Polícia Civil, a terceira professora, quarta professora, e eu daí trabalhei na ótica, depois trabalhei numa outra empresa privada aí, até que chegou o ponto de uma época até sair daqui de Curitiba e trabalhei como autônomo, mas voltei daí em 85. Em 85, aí surgiu o concurso para a Justiça Federal, era 83, né?
Fiz esse concurso para a Justiça Federal, mas eu nem tinha muita ideia do que seria a Justiça Federal. Passei para a Justiça Federal, louvo a Deus por isso, porque foi assim a mudança da minha vida e alegria para os meus pais também, porque mudou de vida. Um pai e uma mãe que vê um filho bem empregado se sente bem, né? Não é um mar de rosas, como dizia o Dr. Valdir. Agora você fecha a porta da miséria e a porta da riqueza, você fica nesse meio termo. Uma hora você está numa situação melhor, outra hora baixa, mas é um serviço bom. E graças a Deus, olha, até me emociono a falar, porque isso aqui é coisa de primeiro mundo, isso aqui se todos nós tivéssemos. Você chegar num prédio da Justiça Federal como esse aqui é uma satisfação, é um orgulho aí fora. Você chegar e dizer, não, eu fui funcionário da Justiça Federal. Eu trabalhei, passaram-se tão rapidamente, 32 anos aqui dentro da Justiça, e eu não vi como que isso passou tão rápido. Eu tenho muitos amigos aqui dentro, eu tenho muita saudade tanto é que eu não venho muito, não frequento muito a Justiça, por causa da saudade. Aquelas pessoas que estão ali no painel me relembram com muita saudade. Eu tenho assim a justiça, tenho um sentimento assim, como disse o apóstolo Paulo. Eu realizei meu trabalho, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu aproveitei as oportunidades que me foram dadas. Não fui aquela pessoa displicente, que deixou de aproveitar alguma oportunidade, porque de onde eu vim, então isso para mim é muito importante. Então essas passagens na minha vida, elas foram assim muito significativas. Eu tenho assim um sentimento de dever cumprido, por ter feito tantas coisas assim, eu lutei assim, não eu, porque era o meu trabalho, era a minha obrigação. A Justiça Federal para mim é muito mais do que aquele contra-cheque que cai lá na minha conta. Ela tem uma representação para mim assim, que eu vivo a justiça, onde eu estiver, eu visto esse brasão, eu coloco esse brasão no meu peito como se fosse um pedacinho meu. Porque tudo isso aqui, essas mudanças de lá do centro para cá, para Anita Garibaldi, as viagens que fizemos, as viagens difíceis. Claro que depois, né, eu comecei a contar a história que no início não se recebia diária, mas tudo que eu fiz com amor e fui remunerado por isso. Então eu tenho assim uma gratidão enorme pela Justiça Federal. Eu sou cônscio das minhas responsabilidades. Tudo que eu fiz assim por amor, como dizia o meu falecido pai. Se tiver que fazer alguma coisa, seja ela simples ou complicada, mas procure fazer da melhor forma possível, que alguém chegue e olhe e observe e que não tenha ponta para colocar defeito no teu trabalho. Então, com a minha simplicidade, com o meu jeito, aonde eu cheguei, eu me senti assim realizado. Fui diretor administrativo, fui diretor de orçamento e finanças, fui convidado para trabalhar no tribunal. Só não fiquei mais lá, até peço desculpas sempre para o Dr. Fernando, porque o Dr. Fernando para mim é um pai, uma pessoa que temos uma amizade desde 1993 até hoje, uma amizade sólida, Dr. Nicolau, outros tantos juízes que eu tenho, Dr. Vladimir, tantas amizades sólidas assim, e eu não continuei numa direção importantíssima lá no tribunal por causa da minha vida particular. Mas continuo assim, com muita amizade no tribunal, os meus amigos lá da Secretaria de Orçamento, a minha direção lá era a SSPS, Secretaria de Segurança, Patrimônio e Serviços, no tribunal. A mensagem que eu tenho e posso repassar aos novos servidores
é que a Justiça Federal é um lugar excelente para trabalhar. Diria assim, ferramentas necessárias para desenvolver as tuas atividades, que você não precisa depender, não precisa atrasar o teu trabalho por falta de maquinário, digamos, por falta de computadores, por falta de matéria-prima, por falta de alguma coisa que te subsidie o trabalho. Basta você se interessar, ter ideias, apresentar as ideias, que as ideias são reconhecidas, as ideias boas são reconhecidas e que você vai ter um respeito pelos colegas, um respeito porque a Justiça Federal, para mim, ela tem um nível, assim, espantoso, um nível intelectual muito grande. A maioria dos nossos servidores são todos com nível superior. Quando não, eu conheço colegas aqui que têm 2, 3 faculdades e doutorado e estão aqui. Então tem um nível intelectual muito grande, muito bom assim. Então quem entra no quadro da Justiça Federal eu posso dizer que é uma grande empresa pública a nível internacional. Ela não perde para nenhum país desenvolvido. A Justiça Federal tem um padrão excelente. Basta ter esforço. Cada um vai ter o seu lugarzinho. Se vim de lá, assim, do interior, cheguei a me realizar profissionalmente, se eu não me esforçasse, talvez ficaria ali, batendo carimbo ou lá, que muitas vezes acontece. Olha só, veja aqui essa sala da memória. Isso aqui é um desenvolvimento, é uma coisa assim, parabenizo o Dr. Danilo. Olha, essas cabeças que tiveram essa ideia de colocar, eu não teria. E você com o teu esforço, claro, né? Você com o teu esforço, você garimpa e está fazendo um trabalho assim, mostrando agora quem são os servidores, o que eles fizeram, por onde passaram, onde vai a Justiça, como ela começou. A Justiça, quando eu entrei, tinha 6 varas, tinha 100 e poucos funcionários. Assim, eu guardei detalhes, eu sei o CPF, o CNPJ da Justiça, a conta única, como se faz. Não tenho profundo conhecimento, mas de tudo eu sei um pouquinho da Justiça Federal. Então eu posso dizer algumas coisas assim com certeza, que a Justiça cresceu muito e graças aos servidores também, porque são servidores esforçados, estão sempre buscando maiores conhecimentos e a Justiça sempre proporcionou. Eu não sei como está, porque eu tenho ficado muito tempo fora da Justiça, mas eu sei que sempre proporcionava cursos, treinamentos. É isso que é importante, que o servidor esteja satisfeito e que ele tenha uma esperança, que ele possa enxergar, eu posso ter uma forma de galgar um degrauzinho a mais no decorrer da minha carreira. Então é isso aí. Eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por essa oportunidade, eu agradeço a Deus por eu ter conseguido trabalhar na Justiça Federal. Eu me realizei profissionalmente e aqui estou à disposição.